Olá, cumprimento os alunos do sexto período. Passamos por um período aí de avaliação, por um tempo de avaliação. Eu fiz uma prova que espero que vocês não tenham achado muito difícil. Fiz uma prova de conteúdo mediano, algumas questões fáceis, algumas questões médias e algumas questões um pouco mais difíceis, mas todas elas nós comentamos ou em sala de aula ou então através das nossas aulas em vídeo. Então, como vocês tiveram um tempo longo, 9 dias para resolver com pesquisa ampla, eu creio que a prova estava no nível satisfatório, até para que possa ter estimulado vocês a estudar essa matéria, que eu entendo que é uma matéria importante dentro do conteúdo que nós estudamos. Hoje nós vamos fazer aqui a correção da prova para que não fiquem dúvidas, para que a gente possa comentar o conteúdo que nós estudamos e para que não possa haver dúvida nenhuma. Eu vou fazer aqui a leitura do enunciado de cada uma das 10 questões e vou comentar o motivo, a motivação da questão correta. Caso haja alguma dúvida, nós podemos fazer uma interação depois. Perfeito? Então peço que todos acompanhem aí com a sua prova, para que possamos ter um resultado melhor, certo? Eu vou passar a leitura do enunciado da primeira questão. Então vamos lá. A prova do sexto período, primeira questão. Mateus propôs reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, alegando que trabalhou por 5 anos e não teve sua CTPS anotada, bem como a empresa não efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os salários recebidos, causando-lhe prejuízo na contagem de tempo para aposentadoria. Perfeito? Diz ter recebido as parcelas trabalhistas de 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia por tempo de serviço mais 40%. Pleiteia seja a reclamada condenada a anotar os dados do contrato de trabalho em sua CTPS, bem como efetuar o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social. Perguntas. A Justiça do Trabalho é competente para julgar o pedido de condenação no pagamento das contribuições previdenciárias? Assinale a alternativa correta. Quem estava em sala de aula vai se lembrar. O que eu falei? Das questões de prova que ia cair, essa seria uma questão de prova. E ainda eu disse, eu vou falar aqui o resultado para vocês, e como acontece nos anos anteriores, espero que ninguém erre essa questão na prova, mas em alguns períodos anteriores eu falei a questão, falei o resultado, a resposta, tirei dúvidas e ainda em períodos anteriores alguns alunos erraram a questão na prova. E o que aconteceu nessa prova? Essa previsão, infelizmente, houve um grande número de erros, mas por conta... Vamos ver agora se foi de uma dúvida ou de uma má interpretação do dispositivo constitucional. O dispositivo constitucional que trata da competência da Justiça do Trabalho é o artigo 114 da Constituição Federal e em seu inciso 8º trata que a Justiça do Trabalho é competente para executar as contribuições devidas à Previdência Social. Mas aqui não há dúvida, aqui já há entendimento sumulado, tanto pelo TST quanto pelo Supremo Tribunal Federal. O TST através da súmula 368, inciso 1, e o STF pela súmula vinculante número 53. Perfeito. Então, vejamos. A questão aqui, a alternativa correta deixa eu me ler aqui, para não ter a alternativa C. Perfeito? Vou ler só a correta. A Justiça do Trabalho, então, não é competente. A Justiça do Trabalho não é competente para a cobrança das contribuições previdenciárias, conforme o entendimento da súmula 368, inciso 1 do TST e súmula vinculante 53 do STF, tendo em vista que a sentença não condenou a reclamada no pagamento de parcelas em pecúnia, mas apenas a anotação da CTPS do reclamante. Aqui que vem a celeuma e o X da questão. A Justiça do Trabalho é competente para executar as contribuições devidas à Previdência decorrentes das sentenças que proferir. Mas quais sentenças?
as sentenças que geram a condenação em dinheiro, em pecúnia, para que a reclamada repasse ao reclamante. Aqui não houve condenação em dinheiro. A reclamada só foi condenada a uma obrigação de fazer. Fazer o quê? Anotar na carteira de trabalho e previdência social os dados do contrato de trabalho. Mas, professor, mas e o pagamento para a previdência social? O pagamento para a previdência social não foi em razão da condenação da Justiça do Trabalho. Foi em razão dos salários que já estavam pagos. Olha só, percebam a diferença. O reclamante nessa questão aqui, ele já recebeu o salário, já recebeu o 13º, já recebeu férias. E essas parcelas é que geram a contribuição para a Previdência Social. Logo, essas parcelas já foram pagas no decorrer do contrato. Não foi em razão da condenação da Justiça do Trabalho que o reclamante as recebeu. Não foi em razão do processo. No processo só gerou anotação de carteira. Neste caso, como não houve condenação em dinheiro, não é competente a Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias. Diferente seria se a Justiça mandasse pagar horas extras, 13º, adicional de insalubridade. Neste caso, em decorrência do processo, o reclamante ia receber dinheiro, condenação em pecúnia, e aí sobre essa condenação incidirá contribuições previdenciárias e a Justiça do Trabalho que é competente. Então já está pacificado na súmula 368, inciso 1 do TST e súmula vinculante 53 do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida dessa questão. Vamos passar para a questão 2. José ajuizou reclamatória trabalhista contra sua ex-empregadora, alegando que trabalhou além da jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, limite previsto no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, bem como não gozou o intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, como previsto no artigo 71 da CLT. Alega ainda que trabalhou no horário noturno das 22 às 5 horas, não tendo recebido o adicional respectivo, previsto no artigo 73 do texto consolidado. Com relação à contestação a ser apresentada pela reclamada, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a alternativa, deixe-me ver aqui, alternativa B, B de bola, tá? Então eu vou ler só a alternativa correta. Caberá à reclamada, em sua contestação, em homenagem ao princípio da impugnação específica ou impugnação especificada, manifestar-se detalhadamente sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então esse é o princípio da impugnação específica ou impugnação especificada, que é previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Como foram alegados vários fatos, prestação de trabalho além das 44 horas semanais, falta de concessão do intervalo mínimo de intrajornada de 1 hora, trabalho em horário noturno, a reclamada deve contestar todas essas alegações. As alegações que não forem contestadas tornam-se incontroversas. Então não depende nem do reclamante produzir provas sobre essas alegações. Fica como se fosse uma confissão ficta, incontroverso, ou seja, o pedido já vai ser acolhido. Portanto, é o princípio da impugnação especificada. A questão 2, a resposta correta é a letra B de bola. Na questão 3, a questão foi anulada por um erro de digitação desse professor que vos fala. E aqui eu vou fazer um agradecimento público ao aluno Igor Clerivan Freitas Martins, que ao enviar o gabarito fez um destaque na prova, destacando, né, a nulidade dessa questão, e eu fui analisar ao corrigir, né, e verifiquei que de fato, em razão de um erro que eu cometi na digitação, ao invés de escrever na assertiva 1 empregadores, eu escrevi empregados, o que anulou toda a questão. Aqui seria as alternativas, somente a alternativa 1 seria a alternativa, perdão, a assertiva 1 que seria a correta. A opção a ser marcada seria a letra C. Mas, em razão desse erro de digitação, ela também ficou incorreta.
Eu vou fazer a correção então. A assertiva 1. Em razão do princípio da proteção processual aplicável no processo do trabalho, o depósito recursal previsto no artigo 899, parágrafo 1º, é exigido apenas dos empregadores, e aqui na prova eu coloquei dos empregados, estando o trabalhador dispensado do seu pagamento. O erro está aqui, ao invés de empregadores eu coloquei empregados. Então essa assertiva ficou incorreta, enquanto deveria ter ficado a correta, né? A questão, inciso 2, a assertiva 2, ela é antagônica à primeira, né? Em homenagem ao princípio da isonomia da paridade de armas entre os litigantes, previsto no artigo 7º do CPC, de aplicação subsidiária ao processo de trabalho, que prevê a igualdade de tratamento entre as partes, caberá ao reclamante efetuar o depósito recursal para recorrer. Essa é incorreta, o depósito recursal apenas à reclamada empregadora. E a letra C também, ela está incorreta porque a ausência do depósito recursal é em razão do princípio da proteção, não da simplicidade das formas. Então, a alternativa terceira, como os recursos podem ser interpostos por simples petição, fica consagrando o princípio da simplicidade das formas, o reclamante está dispensado de efetuar o depósito recursal. Então, a possibilidade de recorrer através de simples petição é em razão da simplicidade das formas, a dispensa do depósito recursal é pelo princípio da proteção processual do reclamante. Perfeito? Então, essa questão foi anulada, então foi concedidos pontos para todos os alunos. Espero que também não tenha deixado nenhuma dúvida. A questão 4. O reclamante pretende produzir prova pericial médica com a finalidade de comprovar a alegação de que contraiu doença ocupacional em decorrência do trabalho realizado na empresa, o que reduziu em 50% sua capacidade laboral e motivou seu pedido de indenização por danos materiais e danos morais. O juiz do trabalho indeferiu o seu requerimento de produção de prova pericial. Analisando a questão acima, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Em razão do princípio da irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias, previstos no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, o reclamante deve impugnar a decisão mencionada por ocasião da interposição do recurso contra a decisão definitiva, no caso, quando interpuser o recurso ordinário. Então, esse princípio está lá, como dito na questão, no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. As decisões interlocutórias, as decisões dos incidentes processuais, como está dito na CLT, elas são irrecorríveis de plano. A parte que foi prejudicada, ela deve voltar a essa matéria, impugnar essa matéria por ocasião da apresentação do recurso principal. O recurso contra a decisão definitiva aqui é o recurso ordinário. Então, se a decisão for desfavorável ao reclamante, no caso do enunciado da questão, se ele for prejudicado pela falta da perícia, como preliminar do seu recurso ordinário, ele apresenta uma preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial indispensável. Aí ele impugna, se o tribunal lhe der provimento, vai cassar a decisão, mandando produzir a prova pericial indispensável para a prova do fato alegado na petição inicial. Perfeito? Eu vou interromper esse vídeo agora, por causa do tamanho, e continuando no próximo vídeo com a análise a partir da questão 5. Tá?